Meus irmãos, hoje a gente vai falar do artigo. A gente vai falar hoje do artigo intitulado Predestinação, ou melhor, a eleição em Cristo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. A gente vai fazer uma leitura bem curtinha. Romanos, capítulo 8, versos 28 ao 30. A eleição por meio de Cristo. Romanos, capítulo 8, versos 28 ao 30. Vou ler aqui para vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Bem, essa carta de Paulo à igreja de Roma, ela é muito interessante. Primeiro, não é Paulo que funda a igreja de Roma. A gente tem o hábito de pensar que toda carta que Paulo escreve, ele escreve para igrejas que ele fundou. Com exceção de Roma, isso não acontece. Paulo não funda a igreja de Roma e também não existe nenhuma comprovação documental de que foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Mas, de alguma forma, Paulo conhecia essa igreja e ele tinha muito apreço por ela. Ele gostava muito da igreja de Roma, ao ponto de querer visitá-los. E sabendo, ou melhor, não sabendo quando ele poderia visitá-los, ou se ele poderia ou não, ele escreve uma carta no ano 58 depois de Cristo. Nesse período que Paulo escreve essa carta, Roma já é uma potência gigantesca, porque todos os inimigos de Roma, sejam externos ou internos, eles estavam completamente destruídos. Roma era uma hegemonia na política, nas finanças, no exército, então ela não tinha nenhum inimigo que pudesse confrontá-la. E ela tinha estendido o seu território para muito além da Itália. Ela tinha muitos países ao redor que pertenciam a ela. E estradas pavimentadas enormes, que inclusive serviram para a propagação do evangelho. Porque essas estradas de Roma, elas eram extremamente pacíficas. Esse período é chamado como o período da paz de Roma, ou melhor, paz romana. Porque eles sabiam que dentro das paredes de Roma, ainda que nas suas colônias, não haveria nenhum perigo para eles transitarem. E essa hegemonia romana durou aproximadamente 150 anos. E aí, Paulo ouve falar que dentro de toda essa hegemonia, a igreja estava sofrendo dois problemas muito específicos. O primeiro problema era a tentativa de entrada do sincretismo religioso dentro da igreja de Roma. As culturas greco-romanas trouxeram para si muitas religiões antigas, com muito misticismo antigo, e estava tentando agora interferir a fé pura da igreja. Por outro lado, como em muitas outras igrejas das quais Paulo escreve sua carta, também havia o problema dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Homens que tinham histórico de terem sido judeus, que agora disseram que eram conversos em Cristo Jesus e que dentro da igreja ficavam arrumando confusão, dizendo que os cristãos tinham que guardar a lei judaica, guardar o sábado, circuncidar, fazer as dietas. Então existiam esses dois problemas muito específicos. E o que Paulo faz? Ele escreve essa carta, trazendo àquela igreja o apanhado de todos os preceitos das doutrinas principais da fé cristã. Dentro da teologia, nós falamos que Romanos
é a teologia sistemática da Bíblia. O que é a teologia sistemática? Dentro da faculdade de teologia, dentro do seminário, teologia sistemática é uma matéria que trata de todas as doutrinas de fé. É um livro tão grosso quanto essa Bíblia aqui, e ela trata sobre muitas doutrinas, ou seja, Paulo, ele praticamente esgota, na carta aos Romanos, todas as doutrinas principais da fé cristã. E aqui, o capítulo 8, ele, nesse verso que a gente leu, ele é um sumário. Ele é um sumário de tudo que Paulo vem dizendo. Paulo começa a carta falando que não havia nenhum justo, que todos se perderam, que todos são dignos da ira de Deus, mas que no lugar de nós ficarmos desesperados, nós ficamos felizes porque nós sabemos que Cristo nos justificou. Tendo Ele nos justificado, Ele transforma a nossa esperança, e mesmo com tudo isso nós vamos sofrer. Paulo fala isso na carta. Vamos sofrer, inclusive porque Jesus sofreu. Mas esse sofrimento não seria motivo de desespero, porque a expectativa final é de que todos os cristãos estariam em Cristo Jesus. E ele entra no que nós acabamos de ler aqui, dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse é um dos trechos mais usados fora de contexto nos dias de hoje. Porque a famosa teologia da prosperidade vai dizer o seguinte: vai dizer que você não pode ficar doente, que você não pode ficar desempregado, que não pode faltar dinheiro na sua conta, que você não pode ter problema na família, que se essas coisas existirem, é Deus que está te castigando por falta de fé. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mentira. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala de todas as coisas, de absolutamente todas as coisas que compõem a vida humana. Sol, chuva, tempo de calmaria, tempo de tempestade, tempo de paz, tempo de guerra. Tudo que acontece na vida do homem, inclusive os momentos difíceis, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para que eles não se desesperassem pelos problemas que eles estavam sofrendo, e futuramente eles vêm sofrer uma perseguição dentro da igreja de Roma, porque Cristo continuaria com eles apesar das dificuldades. É isso que Paulo está querendo dizer. E interessante que ele fala, sabemos. Esse termo, sabemos, ele também tem a mesma finalidade do cooperar. Porque esse cooperar fala de tudo, em todos os sentidos, coisas boas e ruins. E esse sabemos, Paulo também está dizendo em todos os sentidos do saber. Como assim? Primeiro, Paulo sabe porque a Escritura diz isso. Que a Escritura mostra isso. Mostra que muitos homens que estão na Escritura passaram por momentos difíceis, mas tudo no final cooperou para o bem deles. Paulo sabe disso também, pela sua experiência pessoal. Então ele sabe porque ele leu, porque ele conheceu, e ele sabe porque ele viveu. E diante dessas duas realidades, Paulo está dizendo para aquela igreja o seguinte: não tenham medo, porque tudo que acontece no final, Deus usa para o nosso bem. Nada foge do seu controle. E olhando para essa parte da Escritura, a gente tem que quebrar alguns pressupostos um pouco errados que nós construímos na nossa caminhada. Existe uma frase, é quase um ditado popular dentro do movimento cristão brasileiro, né? Quando você vai visitar alguém que está passando por um momento difícil e você não sabe o que dizer, tem um famoso coringa. Qual é? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas? Sabe. Mas o problema é a forma como a gente usa. Chega quase a ser cruel. A pessoa está lá sofrendo no chão, faltando só o tiro de misericórdia, e você vem, chore. Deus sabe todas as coisas. Vira as costas e vai embora. Agora você se vira com Deus. A gente fala isso no sentido de que tudo que acontece na vida da gente, um dia,
a gente vai descobrir por que aconteceu. Fica tranquilo, porque isso que você está passando hoje, lá na frente, você vai saber o motivo. E a gente passa a ficar igual um desesperado, procurando um infinito do motivo que a gente não sabe. Alguns a gente sabe. Alguns a gente sabe que foi uma escolha ruim, foi uma imprudência nossa, foi um distanciamento de Deus, mas muitos dos problemas que nós vivemos, nós não temos a mínima ideia do porquê eles aconteceram. Algumas coisas das quais eu sofri na minha vida, eu até hoje não tenho a mínima ideia do porquê elas aconteceram. Mas o problema é que a gente torna a nossa fé não mais Deus como sentido nela, mas a finalidade. Por quê? O porquê passa a ser o sentido final da nossa fé e a Escritura, em lugar nenhum, te promete isso. Por exemplo, a vida de Jó. Jó perde os filhos, perde a saúde, perde o dinheiro, perde os empregados, perde os animais. No final, Deus restaura o casamento de Jó, a saúde, as finanças e devolve os filhos. Ele tem outros filhos, mas a dor de Jó não é explicada. A dor dos filhos que morreram continua sendo a dor dos filhos que morreram. Às vezes a gente vê a história de Jó e acha que agora a vida dele está toda resolvida. Ele não tem mais dor para chorar. Jó tinha cicatrizes gigantescas, meus irmãos. Foram diversos filhos que morreram, que ele teve que enterrar. Ele ganhou outros, mas ele perdeu muitos. E a Escritura não diz o porquê Jó sofreu. Ele fala no final: antes te conhecia só de ouvir falar, agora te vê os meus olhos. Ele não fala que o sofrimento dele aconteceu para isso. Ele fala isso: Senhor, agora eu te digo que eu sofri tudo isso só para no final te conhecer. Não. Ele está dizendo que apesar de tudo que aconteceu, agora, ele via Deus. É sobre isso que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a finalidade das nossas vidas é saber que apesar de todas as coisas que nós vivemos, Deus nunca nos abandona. Ponto. Essa deve ser a certeza que nos conforta. Não saber o motivo, não entender o porquê, mas entendendo ou não, sabendo ou não, tudo coopera para o meu bem, porque eu sei que no final, nada foge do controle de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E essa é a nossa esperança, de saber que apesar das coisas estarem muito difíceis, Deus, que vive além da dificuldade, Ele continua governando as nossas vidas. Por isso que nós não temos medo. Por isso que nós não somos abalados. Porque a nossa estabilidade, o nosso sustento, ele não depende das nossas mãos. Ele não depende do nosso trabalho. Porque o dia que a sua mão falhar e o seu trabalho faltar, o sustento vai vir do mesmo jeito. Por quê? Porque ele vem de Deus. O dia que todas as pessoas te abandonarem e ninguém mais estender as mãos para você, você continuará com a mão estendida de quem? De Deus. E é por isso que Paulo fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E como Paulo disse, nós podemos dizer: nós sabemos disso. E em seguida ele fala o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Paulo está continuando a sua mensagem de conforto para a igreja de Roma. Ele está dizendo o seguinte: Deus, além de nunca abandonar você, Ele sempre soube quem você era. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que, desde a eternidade, Deus já tinha escolhido cada membro daquela igreja de Roma. Paulo não está falando sobre a presciência pela presciência. Ele está falando de uma presciência subordinada a uma soberania. O que isso quer dizer, esse quase grego? Ele está querendo dizer o seguinte: Deus sabe de todas as coisas. E alguns vão dizer que Deus nos escolhe porque Ele sabia na sua existência eterna que antes de existirmos, nós um dia escolheríamos por Ele. Alguns dizem
que Deus nos predestina, porque ele sabia que nós iríamos escolher. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que mesmo Deus sabendo, antes de você existir, que você existiria, seria pecador, falho, vaidoso, egoísta, mentiroso, ainda assim, ele escolheu você. É isso que Paulo está dizendo. É essa a mensagem de conforto que ele está dando para aquela igreja. Porque quando eles passam a saber que eles foram escolhidos por Deus, independente das coisas que estão acontecendo, isso dava segurança. Segurança para eles continuarem lutando contra a perseguição local. Segurança para eles continuarem lutando contra os misticismos que entravam dentro da igreja, porque eles percebiam que eles não precisavam deles. Segurança para saber que eles não precisavam ceder ao legalismo dos judeus, porque eles também não precisavam do legalismo dos judeus, porque foi Deus quem escolheu eles. E a Escritura é muito clara nisso, porque ela fala que a fé que nós temos é um dom de quem? De Deus. Para que ninguém se glorie, para que a glória seja dele. Esse texto diz para a gente o seguinte, que apesar de quem nós somos, que apesar de todos os erros que nós cometemos até hoje e todos os erros que nós continuaremos cometendo, Deus já sabia quem nós seríamos antes de virmos à existência. E sabendo quem nós éramos, ainda assim, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Você está escolhido. Isso é uma mensagem de conforto. Porque imagina se entrar nos céus dependesse da gente, da sua bondade. Imagina. Imagina se entrar no reino dos céus dependesse da nossa estabilidade emocional, com o agravante de que somos moradores do estado do Rio de Janeiro, que a qualquer momento você sabe que você vai precisar correr na vida. Quem nunca correu na vida? Um suposto arrastão, um barulho do tiroteio, um cara estranho na moto vindo. Quem nunca? Agora imagine, se a nossa salvação dependesse da nossa estabilidade emocional. Agora, imagine se a nossa salvação dependesse da nossa estabilidade espiritual. Quantas vezes nós não duvidamos do próprio Deus? Quantas vezes nós não colocamos a própria fé em xeque? Quantas vezes nós colocamos a Escritura de lado para fazer qualquer outra coisa que não fosse lê-la? E o quanto nós lutamos, como o próprio Paulo, contra os nossos espinhos na carne. Que eles nos espetam quando acordamos para lembrar que Ele está ali. E Ele nos espeta quando nós lembramos, para lembrar que Ele não saiu dali. Se dependesse de nós, a única coisa que nós teríamos para oferecer a Deus todos os dias seriam mais pecados para serem sentenciados. Mas Paulo diz, não depende de nenhum de vocês. Depende daquele que escolheu antes de vocês serem criados, apesar de saber de toda a limitação que vocês teriam. Ainda assim, Deus decidiu escolher cada um de vocês. Isso é graça. O resto é barganha. Isso é misericórdia. E Ele escolhe para que nós sejamos como seu filho. É isso que Ele fala aqui. Porque existem alguns que defendem uma graça barata. Já que Deus me escolheu, eu posso fazer o que eu bem entender. Porque eu não perco a salvação. Você pode sim, até certo ponto, fazer o que você bem entender. Você pode sair da igreja, você pode abandonar Jesus, pelo menos da sua parte. Você pode ir para longe, fazer coisas terríveis, se entregar aos seus próprios vícios. Mas aonde você for, Deus já estará lá. E como Paulo, no momento específico do caminho, você vai passar por Damasco. E dali para frente, não vai ter mais para onde seguir.
Quando Deus nos escolhe para sermos a imagem do seu Filho, Ele nos faz a imagem do seu Filho. Reverendo Heber Campos Filho, ele fala o seguinte: Deus não escolhe uma noiva pura. Deus não escolhe uma noiva imaculada. Deus escolhe uma noiva suja, pecadora, corrompida, e Ele, como noivo, a torna pura. Somos puros, limpos, porque Deus nos torna puros e limpos. É isso o que o texto lá de Osés está querendo dizer para a gente, quando Deus vira para o profeta Osés e fala: pega aquela mulher prostituta, limpa ela, perdoa ela e casa com ela. E aquela mulher, num determinado momento, decide que ela pode ir embora, ela vai embora, abandona Osés, abandona a casa, abandona a família e volta para a prostituição. E Deus fala: Osés, pega ela de volta, perdoa, limpa e cuida. Agora vira para Israel e diz que eu faço a mesma coisa com eles. Quando Deus nos chama para sermos a imagem do seu Filho, nós seremos a imagem do seu Filho. E isso também é uma mensagem de esperança, porque nós sabemos que apesar da nossa instabilidade, apesar da nossa condição atual, existe um Deus que nunca nos abandona. Existe um Deus que nunca abre mão da gente, no mundo em que a relação está cada vez mais líquida, mais passageira, mais rápida. Um profissional, um mero profissional, quem não cansou de ouvir dentro da sua empresa que ninguém é insubstituível? Quem não tem uma quantidade enorme de amigos que, quando olha para trás, percebe que eles já nem existem mais, senão no afeto do seu coração, porque eles já sumiram. E quantas pessoas nós não abandonamos no caminho, mas Cristo nunca nos abandona, Cristo nunca nos substitui. É isso que Paulo está dizendo. E ele agora explica como isso acontece. Porque ele fala lá no verso 30 o seguinte: e aos que predestinou, também chamou. Paulo está falando para a igreja de Roma que os planos de Deus, eles não ficam só lá naquela parte filosófica que ninguém entende. Paulo está dizendo o seguinte: o Deus que decretou a sua salvação é aquele que se fez homem e se encontra com você na história. Isso é muito interessante, porque naquela época, todos os deuses que existiam nas religiões em volta eram extremamente vaidosos. Os homens só existiam para satisfazer os seus meros interesses. Os deuses gregos e romanos, eles precisavam ser adorados para continuar poderosos. E quando eles não eram adorados, eles castigavam a humanidade, senão eles perdiam poder. Os deuses da cultura dos filisteus, dos cananeus, mais por Oriente Próximo, criou o homem dentro da sua teologia só para que eles pudessem implantar e alimentar os deuses, entregar oferenda para eles, porque eles precisavam receber oferendas. Então, aqueles deuses daquela época só criaram as suas criaturas para que eles servissem para fazer com que a sua existência continuasse. Mas o Deus de Israel, ele é suficiente. Ele não é só infinito, ele é eterno. Porque uma coisa infinita não tem fim, mas não significa necessariamente que ela não tem um começo. Uma coisa eterna não tem fim e nem começo. Ela subsiste, ela existe por ela mesma. E esse Deus que existe por Ele mesmo, que não depende das nossas oferendas, que não depende das nossas orações, que não depende da nossa boa vontade, que não depende da nossa fé, que não depende da nossa história, que não depende do nosso intelecto, que não depende da nossa oferta, que não depende de nada da gente. Além de nos ter predestinado, Ele, num determinado momento da nossa história, Ele nos encontrou. Ele veio até nós. Isso aqui não é uma mera palestra. E é por isso que Paulo fala lá no começo: sabemos.
Nós sabemos disso porque cada um de nós fomos alcançados realmente por Cristo. Aos que chamou, também justificou. A Escritura fala que todos os atributos de Deus são perfeitos. Que é isso? Todas as qualidades, todas as características de Deus são perfeitas. Se Deus ele é amor, toda a expressão de amor de Deus ela é perfeita. Se Deus ele é justo, todos os atributos de justiça de Deus são perfeitos. Se Deus é graça, todos os atributos de graça são perfeitos. Se Deus se ira, ele se ira também com perfeição. Porque os atributos dos homens não são perfeitos. Nós amamos mais um do que o outro. Temos mais afinidade com um do que o outro. Temos vontade de matar um que erra e o outro que erra pior. Não. Então as nossas qualidades não são tão bem equilibradas assim. O que isso significa? Significa que a própria Escritura fala o seguinte: o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos os que pecam são dignos de serem lançados no inferno. Porque se Deus não lança pecadores no inferno, o seu atributo de justiça é desequilibrado. Deus é mentiroso. Porque se ele é justo, ele fala que vai fazer pagar aqueles que são injustos. E ele não faz, ele é mentiroso. Mas acontece que Deus, na eternidade, assim como nos escolhe, ele também viu o escape, como nós vimos na semana passada. Ele viu o seu Filho Jesus, que não tem nenhum pecado, não tem nenhuma das vaidades que nós temos. Foi tentado como nós somos e caímos, e ele não caiu. Jesus foi tentado pelos políticos da época, pelos religiosos da época. Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado pela dor. Porque no monte, quando ele orava, se possível, passe de mim esse cálice, ele sabia de cada extensão da dor que ele sentiria. Mas ele não tem pecado. Então ele não precisava pagar o preço da justiça, da ira de Deus. Mas ele paga no nosso lugar. E no lugar de agora nós sermos condenados por Deus, enviados para o inferno, nós somos justos, porque Cristo, que é justo, se fez pecador no nosso lugar. E nós fomos justificados por Deus. Então Paulo está dizendo que além dele ter nos escolhido, ele se encontra com a gente. E além dele nos encontrar, ele transforma os nossos corações. Ele não fica da maneira que está. Ele nos molda. Isso também é confortante. Confortante em vários graus. Para aquele que está com a sua caminhada com Deus boa, ouvir isso é quentinho no peito. Para quem não está, é desesperador. Porque uma hora o cerco vai apertar. E vai. E não vai ter para onde você correr. Até que você percebe que o único lugar onde você encontrará segurança é onde? No Cristo que te justificou. Porque aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel e justo para levar até a consumação. E além de nos justificar, Paulo diz, e aos que justificou, também glorificou. Paulo não fala glorificará. Paulo não fala serão glorificados. Paulo fala glorificou. Está feito. Esse glorificou que Paulo está dizendo não é que a igreja de Roma, não é que nós estaríamos numa situação de príncipes e princesas, como nós ouvimos aí. De que ninguém vai tocar na gente. De que nós não passaremos por nada. E de que se alguém tocar na gente, vai morrer. Como algumas músicas cantam aí. Como alguns pastores falam às vezes. Falam. Uma vez na aula de seminário, eu ouvi um professor rindo,
batendo no peito, dizendo o seguinte: todo mundo que se levantou contra mim na igreja ou está morto ou num hospital. Eu vi ira, vingança, vaidade, mentira, egoísmo, exceto Cristo. Porque o Cristo que eu conheço é aquele que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Cristo que eu conheço e transforma o coração das pessoas é aquele que transformou o coração de Estevão a ponto dele, no meio do apedrejamento, dizer: Senhor, que o Senhor não coloque na conta deles esse pecado. E vale ressaltar que o apedrejamento era uma tortura. Existia uma regra: pedras não poderiam ser muito pequenas, porque pedras pequenas não machucam. As pedras não poderiam ser muito grandes, porque muito grande matava rápido. Então ela tinha que ter um tamanho tal que machucasse muito e a morte fosse lenta. E esse Estevão disse que esse pecado não entre na conta deles. Então não é nesse sentido de que ninguém vai fazer nada com você. Vai. E às vezes justamente por causa da sua fé. O que Paulo está dizendo é o ponto final dessa história. A Escritura mostra para a gente que, passada todas as coisas, Cristo vai buscar a sua igreja. E ele vai destruir o diabo e os seus seguidores. Mas aqueles que pertencem a ele estarão para sempre no reino dos céus, como diz Apocalipse 21, onde não haverá confundi tudo. Choro, dor, lágrimas, saudade. Paulo está dizendo sobre isso. E ainda que nós ainda não estejamos lá, Paulo está dizendo que nós já temos essa garantia, porque Deus já nos glorificou. Então, mesmo que você não tenha certeza de nada que vai acontecer na sua vida amanhã, uma certeza você tem, de que com Cristo você estará para sempre. Você não sabe se amanhã você vai ter dinheiro, saúde, amigos, casa, comida, teto, ajuda, compreensão, mas uma coisa você sabe: o Cristo que nunca te abandona te deu uma casa que ninguém pode tomar, uma alegria que ninguém pode tirar, um pertencimento que ninguém pode arrancar do seu peito, uma fé que nada que está ao entorno pode arrancar, porque Ele pagou o preço por isso. E nós sabemos o que nos espera. Nós sabemos qual é a nossa herança. Muitos aqui não têm uma herança boa para receber nessa terra, não é verdade? Quem nunca, no auge do desespero, pensou bem que podia aparecer uma herança de um tataravô distante, né? Umas 30 cabeças de gado, né, Tadeu? Dar leite, uma casa, um dinheiro. Ia mudar a minha vida. Mas a nossa vida já foi mudada. E já existe uma herança. E ninguém pode tomar ela. Porque o Deus que pagou o preço por essa herança, Ele é mais poderoso do que todas as coisas. O diabo não tem poder contra Ele. A política não tem poder contra Ele. Os exércitos não têm poder contra Ele. Você não tem poder contra Ele. Então, se ninguém tem poder contra Ele, quem vai tirar das mãos dele a herança que Ele prometeu? Ninguém. E todas as vezes, das poucas, que ele foi desafiado, ele fez questão de falar isso. Ele fala para Jó: onde que você estava quando eu trouxe tudo à existência? Onde você estava quando, com uma palavra, eu fiz com que tudo existisse? Você não estava em lugar nenhum, porque você não existia. Mas eu sou. Isso é interessante. Deus, Ele não está. Deus é. Deus, Ele não vai. Ele é. Deus, Ele não contempla o seu hoje. Ele contempla ontem, hoje e amanhã.
Ele não tem poder agora. Ele sempre teve, sempre terá. Ele é. É uma linha contínua que não acaba nunca. E sobre essa linha contínua, os nossos pés seguem firmes até o dia em que nós estaremos com Ele nos céus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, porque apesar de pequenos como somos, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu e o Senhor nos encontrou. O Senhor se apresentou para a gente. Nós sabemos quem Tu é. Nós sabemos o Seu nome. Nós conhecemos a Sua história, porque ela é a nossa história. Nós sabemos a quem pertencemos, porque o Senhor nos fez pertencer a Ti. E toda a sujeira que havia no nosso coração, toda a raiva, toda a mágoa, toda a incredulidade, foram lavados pelo Seu sangue que nos limpa de todo pecado. E toda a raiva que ainda existe, e todo o mal que ainda tentará encobrir as nossas cabeças com a lama do pecado, continuarão sendo lavados pelo Seu sangue puro. Porque nós fomos justificados pelo Senhor. E sabemos que, correndo ou andando, à nossa frente vai o Supremo Pastor, iluminando o caminho, guardando a estrada da vida da qual nós caminhamos, e nos encaminhando por uma senda estreita, sim, estreita, mas que nos leva ao reino dos céus, onde nós estaremos definitivamente em casa. Nós ainda não chegamos. A nossa casa não é nossa, porque a que nos pertence está guardada e ninguém poderá nos tirar. Os tesouros que nós temos e queremos ter, eles nunca vão nos pertencer. Mas o tesouro da salvação nunca poderá nos ser tomado. Porque nós fomos glorificados por meio do Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, renova os nossos corações. Que a nossa fé fraca fique forte. Que o nosso coração pequeno possa bater forte de novo, crendo que existe um Deus que nunca nos abandona. Que a culpa que nós carregamos dos nossos erros, dos nossos pecados, sejam substituídas pela leveza de sabermos que somos alvos da Sua graça, da Sua misericórdia, da Sua aceitação, do Seu amor, porque em Ti fomos feitos nova criatura. Que o jugo que carregamos de acharmos que nós temos que ser, seja substituído pela leveza de sabermos que em Ti nós somos. É essa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.